Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. O nosso estudo é focado na palavra. Tradição e magistério são um pilar da nossa fé. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deu pastoreio a Pedro de pastorear a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 16, 18. Simples entender isso. É uma só igreja. Mateus. Não adianta querer distorcer o texto, porque o texto é bem simples. Ó, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro. Presta atenção nessas palavras. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simples. É uma só. Sobre ti, Pedro, eu edificarei as minhas igrejas, as minhas divisões, não. A Bíblia proíbe divisão. Filipenses 2:2 ou 1 Coríntios 1:10. Mesmo pensamento. Para a gente entender a pregação nossa. Já vimos ali que é uma só igreja. O termo é uma só igreja. 1 Coríntios 1:10. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, uma igreja que não vai ter divisão. Uma igreja que vai ter unidade. Um só espírito, Efésios 4:5, um só batismo. Fomos batizados num só espírito. 1 Coríntios 12, 13. E uma só unidade. Que é um só pastoreio. A revelação só foi a um pastor. Pedro não foi a carne, não sangue, falou isso, mas meu pai que está no céu. Por quê? Para não ter o que você vê hoje em dia aí. Cada lugar que você vai tem uma igreja. A igreja A, B, C. Para que isso acontece? Porque é divisão. É vários Jesus diferentes. É vários evangelhos. É várias doutrinas. É vários fundamentos. É um só fundamento. É um só Espírito Santo. Em Gálatas. Olha como as pessoas não seguem a palavra. Está na Bíblia. Nós seguimos o que está na Bíblia. Não segue. Se for seguir o que está na Bíblia, é um só pastoreio. É uma só igreja. É uma só igreja que foi fundada, gerada lá na cruz, sob o pastoreio de Pedro, porque Pedro foi empregado de ponta cabeça lá em Roma. Pedro e Paulo decapitado. Pedro pregado, batizado de ponta cabeça, onde que é a sede lá em Roma, de acordo com o que Cristo profetizou. Aqui, ó. Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho diferente. Quer dizer o que aqui? O apóstolo já está tendo consciência que já estão pregando um evangelho diferente. Ao contrário que Cristo pregou, ao contrário que os apóstolos proclamam e anunciam e pregam. É um evangelho diferente. Fora do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Fora sobre ti, Pedro, de firme igreja. Fora que o magistério ensina. Efésios 3:10. A verdade, a potestade divina será conhecida pela igreja. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Para a gente entender. Verso 3, ó. Assim de hora em diante, as iluminações do apostolado celeste pode conhecer pela igreja, a diversidade da sabedoria. Pela a igreja, não pelas igrejas. Porque essas igrejas estão pregando outro evangelho diferente. Que não é que os apóstolos pregou, que os apóstolos proclamou. Doutrina diferente. Gálatas 1, 9. Ó. Repito, aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. A Universal prega doutrina diferente. A Assembleia prega doutrina diferente. A Mundial prega doutrina diferente. Os testemunhas, os adventistas, os triangulares, os luteranos, o calvinista, prega doutrina diferente, que não é doutrina que a igreja ensina. Coríntios as apóstolos 2,42, especial na doutrina dos apóstolos. Olha só. 7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Já tem quantas igrejas aí? Quantas? Quantos evangelhos essas igrejas pregam? Vários. Não é tudo na Bíblia? Pastores, não é só escritura? Então, se é só escritura, a Bíblia proíbe divisão. A Bíblia proíbe várias igrejas. A Bíblia proíbe outro evangelho. Outra doutrina. Não é na Bíblia? Por que vocês não seguem a Bíblia? Se você seguir a Bíblia, você vai até a igreja. Reconhece a igreja, porque a Bíblia mostra a verdadeira igreja, a Bíblia mostra a verdadeira doutrina, as Apóstolos 42, Marcos 1, 22, o Mateus 7, 28. A Bíblia condena divisão. A Bíblia condena essas igrejas de homens. Se você for mais aqui em 2 Coríntios 4, ó, porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ó, você vai lá na praça, tem um pastor pregando. Aí você vai no outro dia, já tem outro pastor pregando. Você vai lá no Brás, ou nessas praças, tem outro pastor pregando. É o que isso? Outro evangelho diferente. Outro Jesus diferente. Fica lá gritando, tá na Bíblia. Mas não prova que a igreja ensina. Outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro Evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Quer dizer o que? As pessoas aceitam esses Jesus diferentes, esses vários Evangelhos diferentes, porque é da prosperidade. Até padres estão entrando nesse Evangelho diferente. Agora você cata aqui Marcos 3, Mateus 12, Lucas 11. Lucas é mais interessante. Lucas 11. Não é que os outros evangelhos não sejam interessantes, mas aqui é bem explícito. Aqui, ó, 11. O tema é blasfêmia dos fariseus. Olha só. 17, 18. Ó. Penetrando os seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo destruirá os seus edifícios. Cairão uns sobre os outros. Ó, quer dizer o quê? Essa divisão será destruída. Cairão umas sobre as outras. Por isso que a Assembleia não concorda com a Mundial. A Mundial não concorda com a Plenitude. A Plenitude não concorda com a Internacional da Graça. Porque é edifícios, fundamentos de homens. Divisão. A Bíblia proíbe divisão. Toda divisão será destruída. E
cairão umas sobre as outras. C. Pois Satanás está dividido contra si mesmo, subsistirá seu reino? Pois dizem que expulsa os demônios por Beelzebul. Agora você cata aqui o 23, ó. Lucas 11, 23, ó. Quem não está contra mim está... Quem não está comigo está contra mim. Quem não reconhece, colhe, comigo espalha. Quer dizer o quê? Aquele que não ama a igreja, aquele que não dá a vida pela igreja, aquele que se apartou da igreja, porque a igreja é a esposa do Senhor. A igreja é uma igreja mística, que está a verdade, que foi confiado aos apóstolos edificar essa igreja. Cristo, ele é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo místico, os apóstolos são os membros que amam edificar, são as pedras. Quem não reconhece a igreja está em divisão, irá se espalhar. Lucas 10, 16, quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Mateus 10, 1 ao 4. As apóstolos 1 e 2. E por aí vai. Marcos 3, Lucas 6. Como André assim não pregarão se não for enviado. Quer dizer o quê? Ó? A Bíblia, tanto no Velho Testamento já teve divisão, revolta de Coré. Caiu por terra. O Novo Testamento também fala. É os falsos apóstolos, é os falsos profetas. Mateus 24, 24. Agora você cata aqui em Mateus 12. Olha, 25, 26. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Se Satanás pede Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, substituirá o seu reino? Agora você cata aqui em Coríntios 3. É isso que as igrejas não querem entender. Porque se ouvir a fé, a doutrina da igreja, quem foi confiado aos apóstolos, Jesus Cristo confiou, irá conhecer a verdade. Porque a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja? Um só batismo, uma só fé. Efésios 4:5. Um só Espírito Santo. Uma só forma de pregar. Fomos batizados num só Espírito. Coríntios 12:13. Aqui, ó. Coríntios 3:12. Agora, se alguém edificar sobre este fundamento com outro ouro, com ouro ou prata, ou com pedra preciosa, com madeiras, ou com feno, ou com palha. Não tem outro fundamento. Aqui, ó. É um só fundamento. Os profetas dessa geração, os pastores, os falsos profetas, eles edificam edifício com o quê? Dinheiro. O foco é o quê? É dinheiro. O foco é o quê? É dízimo. O foco é o quê? É enriquecer. Não é pregar de acordo com os apóstolos pregou, anunciou. E não há outro fundamento. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha. A obra de cada um parecerá o dia do julgamento. Irá demonstrar, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o seu trabalho. Quer dizer, o trabalho nosso, Apocalipse 2:17, nós somos esse resto da mulher que guarda os mandamentos. Esse é o nosso trabalho. Defender a igreja. Mostrar na palavra essas pregações falsas. A Bíblia proíbe divisão. O apóstolo Paulo perseguia quem? Os apóstolos. Por que Cristo aparece a ele? Saulo, por que tu me persegue? Quem persegue os apóstolos
Quem persegue a igreja, a esposa de Cristo, está perseguindo o próprio esposo. Diz que Cristo aparece a Saulo, né? Atos 9. 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caíram por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui, tem texto bíblico, tanto nos evangelhos, tanto em Atos, tanto nas cartas paulinas. Por isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui, ó, falando da unidade, falando só de um evangelho. Ó o 8, em Gálatas 1:8. Mas ainda que alguém, ó, nós ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Presta atenção, ó. Mas ainda que alguém, ó, nós ou um anjo abaixo do céu. Agora você cata aqui um anjo abaixo do céu. Mateus 4. Satanás está tentando Jesus Cristo com o quê? Com a palavra. Aqui, ó. Usou Salmo 91 ainda. Ó. Mateus 4, 8. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Pois está escrito. Olha o Satanás falando para Jesus Cristo. Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ó. Cristo usou a apologética para combater o conhecedor da palavra, o diabo. O que você vê hoje nessas igrejas são um evangelho diverso, diferente, de acordo com como Satanás está pregando aqui para Cristo. Tentando mostrar uma verdade distorcida. Porque ele não tem ministério, ele não tem pastoreio, ele não está na igreja que Cristo fundou, ele está na igreja que os homens fundaram, que é por obra de Satanás, como diz o Padre Pio. Por isso que eu não acredito em qualquer pregação de pastor. Eu acredito na pregação. Não adianta. Pode ser vir um pastor renomado, pastor que faz cura, faz milagre, faz prodígios, pula, sapateia, rodopia, etc. Não. Eu acredito aonde a Escritura me mostra a quem eu tenho que acreditar. Bíblia, não em boca de homens, não em boca de pastor. Por que eu acredito na pregação de sacerdote? Porque os sacerdotes são sucessores dos apóstolos. Mas nem todos também. Não só porque eles são sucessores dos apóstolos, eles podem fazer o que eles querem também da igreja, não. Tem que seguir de acordo com os apóstolos pregou e anunciou. Isso serve para vocês, padres. Aqui, ó. Efésios, vai encerrar o vídeo. Assim, 10, 4:10, 3:10. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes, ó, pode conhecer pela igreja, a fim de versar da sabedoria divina. Sobre ti, Pedro, de firme igreja, te darei a chave de ligar e desligar. Por isso que a verdade está na igreja, porque ela tem acesso de ligar e desligar. Deu autoridade aos apóstolos. João 21. 21. Até o 23. E também, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrar na rede social, não, meu filho. Esquece. Aquele que faz a vontade obedece à igreja. Mateus 7:21. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrar lá no reino do céu. Mas sim, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não preguemos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios. E fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhe direi, nunca
Nunca vos reconheci. Retirai-vos de mim, operário mal. Interessante. Agora você cata aqui em Marcos. Não dá, cara. Eu quero terminar o vídeo, mas o Espírito Santo ele vai pedindo, vai mostrando o versículo bíblico. Marcos 9. Que é muito estudo, a gente se dedica, né? Para você conhecer a verdade. Que é uma só. Que é o Marcos 9, 38. João disse, mestre, vimos alguém que não nos segue, ó. Olha os protestantes aqui, ó. Expulsai demônio em teu nome. E não proibimos. Jesus, porém, disse, não proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome. Em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não está contra mim está ao nosso favor. Quer dizer o quê? Está ao favor da igreja. Lucas 11 ali. Quem está contra mim se espalha. Lucas 11. Olha só como encaixa, cara. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe, comigo espalha. Quer dizer o quê? Adianta que eu protestante reconhecer tudo isso. Eu vejo o vídeo do padre Luiz Toro e o meu amigo lá é Fábio Pentecoste. Os vídeos. O padre mostrando na Bíblia, os caras não acreditam. Eles acreditam só o que eles pregam, o que eles falam, totalmente distorcido. O padre vai lá dar uma aula para esses pastores. Eu quero chegar nesse grau, cara. Um dia. Quero chegar nesse grau. Eu oro para isso, estudo para isso. Por quê, cara? Adianta o quê? Ali tinha a pessoa expulsando um demônio, fazendo milagres, prodígio, mas, Senhor, não é do nosso. É o nosso favor? Então deixa. Está contra nós? Já está errado. Mas tem que reconhecer a igreja. Ao você chegar ao caminho da salvação. Você pode fazer milagre, prodígio, rodopiar, pular, sapatear, pregar, anunciar, mas você está fora do ministério, você está fora da igreja. Adianta o quê? Olha só que interessante, Atos Apóstolos, para encerrar o vídeo, para mostrar para nós que a verdade está na igreja, a salvação está na igreja. 2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. É uma igreja evangélica? Não. Essas várias igrejas? Não. Esses vários evangelhos? Não. Então, aqui, ó. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É um vídeo para a gente refletir, cara. Ou você ama a igreja, ou você odeia a igreja. Ou você abraça, ama a escritura, ou você escuta esses caras, meu. Esses caras não amam a igreja, esses caras não amam a escritura, esses caras não amam as ovelhas, esses caras amam isso aqui, ó. Infelizmente conheço várias pessoas que não valem R$1, cara. Se diz pastor, se diz homem de Deus e atrasa o pai de família. Eu tô orando por você, irmão. E depois está lá ferrando a sua vida. Adianta, que oração é essa, cara? Que tipo de pessoas a gente temos hoje nesse mundo? E diz que é crente. O diabo também diz que é crente. E estava pregando para o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, cara. Então, temos que tomar cuidado, católico. Oséias 4,6, meu povo se perde, perece, porque não quer ter esse conhecimento, ó, da igreja. Isso aqui é o fruto da igreja, cara. A igreja, as apóstolos se torna pública, os apóstolos pregam e depois nasce isso aqui, ó. A palavra. O Espírito Santo escreveu isso aqui, ó, usando aqueles apóstolos, usando os profetas. Na igreja, meus queridos. Tanto no Velho Testamento e no Novo. O oral, depois do escrito. No Novo Testamento, oral, depois do escrito. Tabernáculo e a igreja fundada sobre Cristo. A prefiguração. Simples entender isso. É Bíblia, cara.
Salve Maria, sou missionário sem nome.